E aí, meu amigo que quer saber um pouco mais sobre o mundo da tecnologia, meu nome é Cauê Teixeira, seja bem-vindo ao GuruDev. E hoje a gente vai fazer um projeto de automatização de download de imagens e de renomear arquivos de um diretório. Então, vamos lá. Vamos começar por partes. A primeira parte que a gente vai fazer é o download dessas imagens. Para fazer o download das imagens, a gente vai usar essa biblioteca aqui, ó, Bing Image Downloader. O que essa biblioteca faz? Ela utiliza o navegador Bing para baixar imagens. Ah, por que você não faz isso utilizando o Chrome? Muito simples. A biblioteca que utiliza o Google Chrome não funcionou no meu computador. Em outros computadores não funcionou, então eu resolvi usar essa aqui do Bing mesmo, que funcionou sem nenhum problema. Para você baixar ela, basta você rodar no seu terminal o comando pipstall Bing Image Downloader. Ele vai rodar tranquilamente. Se quiser saber mais sobre essa biblioteca aqui, é legal você acessar o python.org lá. Vamos lá. O comando de download é esse aqui. Você vai invocar o que você importou, né? Aqui a função downloader, e vai utilizar a função download. Muito simples. Essa função ela tem parâmetros obrigatórios que são todos esses aqui. O primeiro parâmetro, você vê que eu escrevi aqui o que. É o que ela vai pesquisar. Porque como você está usando um navegador, você sempre vai estar digitando alguma coisa para ele achar o que você quer. Então aqui é o seu search, é a sua pesquisa. Eu coloquei aqui como o que, porque eu criei uma variável que vai permitir com que o usuário digite o que ele quer que seja baixado. A próxima atributo aqui é o limit. O limite é quantas imagens ele vai baixar, porque quando você dá enter nesse programa, ele vai fazer um loop e vai baixando imagens. Você precisa colocar um limiter para ele saber até que número ele vai. Eu não sei qual limite vem por padrão, e eu fiz a mesma coisa que eu fiz com o que o usuário quer pesquisar. Eu criei a variável quanto, onde o usuário vai digitar quantas imagens que ele quer. Se ele quer 5, se ele quer 2.000, o programa vai fazer a quantidade que ele quiser. Esse output dir é o diretório onde as imagens vão ser baixadas. Aqui eu coloquei a variável onde, para que o usuário possa falar aonde. E uma coisa importante, não é exatamente o diretório onde elas serão baixadas, é o diretório onde ele vai criar a pasta das imagens baixadas. Quando você roda esse código, ele cria para você uma pasta com o nome da pesquisa que você fez. Se você notar aqui no canto, eu tenho aqui uma pasta chamada baleia e uma cachorro, é porque eu testei baixando imagens de baleia e de cachorro. E ele cria um diretório dentro desse diretório que você vai passar para ele, certo? Então ele vai criar uma pasta dentro de uma pasta. Aqui você coloca o caminho até a sua pasta. Esse adult filter off é se o seu programa vai filtrar conteúdo adulto. Se você deixar como true, ele não vai filtrar conteúdo adulto, ele vai pegar tudo que vier para ele. Se você deixar como false, ele vai filtrar conteúdo adulto. Então, dependendo do que você quer fazer aí, eu não me responsabilizo por nada. Eu vou deixar como true pra gente ignorar conteúdo adulto, até porque... pra gente baixar conteúdo adulto também. Até porque não faz muita diferença, a gente vai baixar a imagem de gato, então não tem problema. Esse force replace. O force replace, ele é o seguinte, quando ele entrar no caminho que você passou para ele, se já existiu uma pasta com o nome que você pesquisou, ele vai substituir essa pasta. Eu recomendo deixar false, porque, cara, ele vai substituir sua pasta. Vai que sem querer você coloca o nome de alguma coisa e perdeu tudo, não tem volta. Eu deixo como false que ele não vai substituir. Esse timeout, aqui eu coloquei, ele quebrou a linha, tá? Mas é tudo na mesma linha. Esse timeout é o tempo em segundos em que ele vai parar de rodar se algo der errado. Eu coloquei aqui 60 segundos, eu acho que não precisa de mais do que 60 segundos. Filter é o filtro da sua pesquisa. Por exemplo, aqui você pode colocar se você quer que ele baixe apenas PNG, imagem transparente, se você quer que ele baixe GIF. Os filtros, eu acredito que eles sejam predefinidos pela biblioteca. Você pode ir lá na documentação e conferir o que você pode digitar aqui. No nosso caso, a gente vai deixar vazio, que a gente não precisa filtrar nada. E esse verbose aqui é se ele vai passar para você uma mensagem no terminal de que ele está baixando as imagens. Se você deixar false, ele vai só baixar as imagens sem falar nada para você, vai apenas avisar quando ele terminar. Se você deixar isso aqui ligado, no caso true, ele vai, imagem por imagem, ele vai te falar que está baixando. É legal deixar como true para você poder monitorar isso aqui. Cara, isso feito, é só você rodar o programa. E aqui ele vai fazer a primeira pergunta.
O que você quer baixar? Eu quero imagens de gatos. Beleza. Dei Enter. Quantas imagens você quer baixar? Aqui tem que ser um número, tá? Eu vou colocar que eu quero 10 imagens de gato. E aonde ele vai criar a pasta que vai ser baixada as imagens? Eu vou vir aqui, copiar o caminho da pasta teste, aqui, ó, copy relative path. Colar aqui e dar Enter. Agora, ele vai começar a baixar, e tá vendo que ele tá me mostrando qual ele tá baixando, em qual etapa ele tá? Porque a gente deixou esse verbose true. Se fosse false, ele não ia mostrar nada disso pra gente. Aqui no final, ele traz pra gente uma mensagem que tá pronto, ele baixou as 10 imagens. Agora, se a gente vier aqui no diretório teste, tem uma nova pasta chamada gatos, onde ele baixou imagens de gato. Gato, 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 gato. Ele baixou 10 imagens totalmente randômicas de gato que ele achou pela internet. Basicamente, esse é o programa que executa o download. Mas você percebeu que ele baixou como image 1, image 2, image 3, image 4? Trocar o nome disso aqui é meio chato, você tem que ficar vindo aqui em cima, clicando com F2. Dependendo da quantidade de imagem que você baixou, isso pode ficar inviável e uma perda de tempo. Então, para isso, a gente vai usar um outro programinha aqui em Python, que é o que renomeia os arquivos de um diretório. Esse aqui é um pouquinho mais complexo, mas você vai ver que ele é bem simples de usar também. Para fazer isso, a gente vai usar a biblioteca OS, né? Para instalar ela, você vai rodar esse comando aqui no seu terminal, pip install os-sys. O que essa biblioteca faz? Ela acessa os seus diretórios, ela consegue trabalhar com arquivos. Ela serve basicamente para isso. Se quiser saber mais sobre ela, é só entrar no python.org. Eu criei aqui uma def. Uma def é uma função de renomear itens, esse é o nome dela, e a única coisa que você precisa passar para ela é o diretório. Essa biblioteca, o que ela vai fazer? Ela vai entrar na pasta que você falou para ela, vai pegar todos os arquivos e vai trocar por um nome que você vai digitar mais para baixo aqui no seu programa. Primeira coisa que você tem que fazer é com que ele vá no seu diretório, que ele liste os itens dos seus diretórios. Então aqui eu criei uma variável chamada itens, chamei a biblioteca OS e usei a função listdir, que é listar diretório. E aqui eu coloquei diretório. Por quê? Porque o usuário vai me passar o diretório quando ele rodar essa função. Ele vai ter que me passar isso. A gente vai utilizar um contador, porque o Windows, no caso, ele adiciona sozinho um contador. Sabe quando você dá download em duas coisas e eles têm o mesmo nome? O Windows automaticamente coloca coisa e coisa, entre parênteses, 1. Nesse caso, a gente vai definir um contador para o Windows não fazer isso automaticamente. Então vamos criar aqui um contador que vai sair do zero. Agora, o que a gente vai fazer? A gente definiu que o diretório se chama itens. E agora a gente vai fazer um for, que é um looping em que ele vai verificar todos os itens no itens. Ele vai fazer um looping onde ele vai vir aqui na primeira imagem, vai fazer alguma coisa com ela. Vai vir na segunda imagem, vai fazer alguma coisa com ela. Isso imagem por imagem na nossa pasta inteira. Isso aqui é uma estrutura básica de loop. E o que você vai ter que passar para ele? O caminho dos arquivos. O caminho, você vai usar o os e a função path, que é basicamente diretório. E join, que é o quê? Ele vai entrar na pasta que você vai passar para ele. Só que você já passou essa pasta lá no diretório aqui em cima. Então você vai usar a mesma variável. E esse item é o item que ele está pegando. Por exemplo, no caso, se fosse a primeira vez que ele rodou, o item seria esse image 1, certo? Então ele vai entrar no diretório e vai começar a usar o image 1. Aqui a gente tem uma estrutura de if, onde ele precisa verificar se o que você está passando para ele é um arquivo. Isso aqui eu confesso para você que não entendi direito, até porque tudo é meio que um arquivo, mas tudo bem. Você vai estar usando a função isFile, é arquivo, e ele vai estar usando o caminho completo aqui, que você passou para ele anteriormente. Em seguida, você vai passar para ele o nome que você quer que o seu arquivo tome. No meu caso, eu estou usando aqui o format, né, para ele para ele acrescentar também o contador ao nome, mas eu coloquei aqui o nome trocado, que vou mudar um pouco, vou colocar aqui gato, beleza, traço e o nosso contador. Por que o nosso contador? A primeira vai ser gato, traço, contador, que é 0. Quando ele terminar de rodar esse for, mais para baixo a gente vai incrementar o valor ao contador. E a próxima vez que ele fizer isso vai ser gato,
2. Muito simples, um loop simples aí. Aqui embaixo, a gente vai ter a função que de fato vai renomear o arquivo. E o que essa função precisa? os.rename, né, que é o nome da função. E os parâmetros que você vai passar para ela é o caminho completo do seu arquivo, que a gente já definiu aqui em cima. A gente vai usar a função osPathJoin para ela entrar no diretório que você vai passar aqui como argumento. E aqui ele vai pegar o novo nome que você definiu aqui. Caso você queira melhorar um pouco esse código, você pode fazer com que esse novo nome seja um parâmetro que o usuário pode definir quando ele rodar o programa. Mas a gente não vai estar fazendo isso agora. Beleza. A última coisa que a gente tem que fazer dentro do nosso loop é incrementar algo ao contador. Para a próxima vez que ele rodar, o contador não ser mais 0. O contador agora vai ser 1, e depois vai ser 2, 3, 4. Ele vai fazer isso item por item dentro da pasta. Por isso aqui a gente tem esse loop. Agora sim a gente vai para a parte em que ele roda o programa. Essa estrutura básica aqui do Python é para ele iniciar um programa quando você roda e a gente já poder utilizar a nossa função. Aqui a primeira coisa, quando rodar, que ele precisa é o diretório. Lembra que quando a gente criou a função, a gente falou para ele que um dos parâmetros era o diretório? Então aqui a gente vai perguntar para o usuário. Digite o caminho do diretório, que é onde estão os arquivos que vão ser renomeados, certo? Aqui ele vai fazer uma verificação de se essa pasta que você passou para ele existe. Ele vai usar essa função aqui, ó, path.exists, e vai usar o diretório que você passou para ele. Se o diretório não existe, ele vai te passar a imagem de que o diretório não existe. Provavelmente você digitou alguma coisa errada ou realmente está comendo bola aí. E caso o diretório exista, ele vai chamar a sua função renomear itens, passando para ela o diretório, e depois que ele rodar tudo, ele vai passar para você a imagem de que os itens foram renomeados com sucesso. Agora eu vou voltar... Não, eu vou rodar, depois eu explico o que vai dar errado aqui. Vamos lá, dar run no nosso programa. Aqui no nosso terminal ele perguntou para a gente, digite o caminho do diretório. Ótimo, é só você vir aqui. E esse é o diretório em que eu quero alterar os nomes. Então, copiar relative path, colar aqui embaixo, dar Enter. Pronto, ele renomeou todos os itens do meu diretório. Mas perceba uma coisa, ele mudou aqui, ó, gato-0, gato-1, gato-2. Mas você percebeu que ele não é mais uma foto? Ele só renomeou e renomeou sem a extensão do arquivo. Isso implica assim, porque se você tentar abrir essa imagem, ele não vai dar nada. Ele vai falar que não consegue abrir porque não tem a extensão do arquivo. E agora, uma coisa que eu esqueci de colocar aqui no meu programa é que você precisa passar para ele o tipo de arquivo também. No nosso caso, eles são imagens, né? O JPG aqui. E agora, quando a gente rodar de novo esse programa, passando para ele o mesmo diretório... Opa, coloquei coisa errada aqui, desculpa. Quando a gente passar para ele o diretório, ele vai renomear o item com sucesso e agora ele vai renomear como foto, certo? Então não esqueça de passar a extensão do objeto, tá? Porque senão isso aqui vai dar errado. E bom, essa foi a videoaula de hoje, espero que você tenha gostado, espero que isso aqui seja útil para você, isso aqui é ótimo para criação de base de dados, para inteligência artificial, ou se você quer só baixar um monte de imagem de alguma coisa mesmo, isso aqui é ótimo. Se você gostou, deixe seu gostei aí, se inscreve no canal, comenta aí se você tem alguma dúvida, se você quer que a gente traga outra automatização utilizando Python, acesse o site do GuruDev e segue a gente lá no Instagram. Até a próxima!